Bom dia, moçada do canal USP Resolve. Aqui mais um vídeo para vocês. Sou Ricardo Santinho, vou ministrar a matéria de física aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar um pouquinho de física, obviamente. Mas primeiro, antes de começar a discutir o assunto de hoje, que é a análise dimensional, vamos conversar um pouquinho sobre o que é física. Física é a ciência que estuda as componentes fundamentais do universo, como suas forças, energia, matéria e etc. A física basicamente vai estudar os comportamentos e os fenômenos que a gente observa, sendo ela uma ciência experimental e que a gente consegue desenvolver a partir dos conceitos de força, energia e etc. Para isso, nós conseguimos demonstrar a maioria das unidades físicas por meio algébrico. E para isso, nós temos que analisar a dimensão da unidade física que nós estamos trabalhando, que nós vamos ver agora. Agora que sabemos o que é física, vamos falar um pouquinho sobre análise dimensional. A análise dimensional, basicamente, vai ser literalmente a análise da dimensão de alguma unidade física. Nós temos três unidades fundamentais na física. L, que é o log, que para nós em português é o comprimento. M, de mass, que é a nossa massa. T, de time, que é o nosso tempo. A partir dessas três unidades físicas, nós conseguimos definir qualquer unidade física. Mas como que isso funciona na prática? Bem, nós temos G, que é uma unidade física que nós queremos determinar. Nós temos M, que é a nossa massa, L, que é o nosso comprimento, e T, que é o nosso tempo. Cada uma dessas unidades vai ter um expoente que os acompanha, sendo esses expoentes pertencentes aos inteiros. Ou seja, pode ser -1, -5, pode ser 0, 1, qualquer número inteiro. Ou seja, são números inteiros, positivos ou negativos, e o zero também está incluído aí. Vamos pegar um exemplo para isso ficar mais visual. Nós temos aqui que nós queremos fazer a análise dimensional da velocidade. Então nós colocamos todas as unidades em colchetes. Nós sabemos que velocidade é uma distância dividida por um tempo. Por exemplo, quilômetros por hora. Quilômetro é uma unidade de distância, hora é uma unidade de tempo. Metros por segundo, uma unidade de distância dividida por uma unidade de tempo. Nós sabemos que distância é uma unidade de comprimento e tempo é o próprio tempo. Então nós sabemos, fazendo a análise dimensional da velocidade, nós temos que ela é L dividido por T. Só que por padrão, nós não deixamos nada dividido. Nós pegamos e elevamos a -1. Ou seja, a dimensão da velocidade é LT elevado a -1. E isso é muito útil, porque quando nós temos uma igualdade na física, nós não estamos apenas dizendo que algo é numericamente igual a outra coisa. Nós estamos dizendo que a dimensão dessas duas coisas são iguais. Então, nós temos um princípio de homogeneidade. Ambos os lados de uma equação sempre possuem a mesma dimensão. Por exemplo, se nós fizermos a análise dimensional da equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, se nós fizermos a análise dimensional desse bicho aqui, nós vamos ter que ele é exatamente igual à análise dimensional da velocidade ao quadrado. Ou seja, aqui a velocidade ao quadrado é só pegar esse aqui e elevar ele ao quadrado. Então seria L ao quadrado vezes T elevado a -2. Com isso, nós podemos determinar se há algum tipo de erro em alguma unidade física. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo de erro. Se nós fizermos uma análise errada da velocidade e ela der que V é igual a LT a -2, nós sabemos que isso está incorreto. Algum erro foi cometido na hora de fazer a sua equação, porque velocidade não é LT a -2, é LT a -1. Então, com isso, nós podemos demonstrar se algo está correto ou não, se algum tipo de equação está correta. Essa é basicamente a utilidade da análise dimensional por enquanto. Para fixar o conteúdo que acabamos de ver, vamos fazer um exercício que diz para a gente fazer a análise dimensional das seguintes unidades. Nós temos aceleração, força, trabalho e potência. Bem, vamos fazer a análise dimensional de cada uma delas.
Aqui nós temos a fórmula de cada uma das unidades e vamos fazer a análise dimensional dela. Nós temos a aceleração. Aqui está dizendo que é uma variação da velocidade durante um certo período de tempo. Então, fazendo a análise dimensional da aceleração, primeiro nós colocamos tudo em colchetes. Então aqui nós temos V dividido pelo nosso T. Lembra que nós demonstramos que a velocidade ela é LT a menos 1? Vamos substituir isso aqui. Então vai ficar LT elevado a menos 1 dividido por T. Usando a propriedade de potência, nós temos LT a menos 1 vai ser igual a LT elevado a menos 2. Essa aqui é a dimensão da aceleração. Agora vamos fazer a dimensão da força. É o produto da massa vezes a aceleração. A aceleração, nós acabamos de definir ela. Então nós temos que F é igual a M A. Nós sabemos que M é o nosso Mzão. Então nós vamos ter Mzão vezes a aceleração que nós acabamos de definir. Então vai ficar LT elevado a menos 2. Então essa é a dimensão da força. Agora vamos fazer a do trabalho. Do trabalho é FD cosseno θ. Lembrando que cosseno de θ é um número real e ele é adimensional. Então ele não vai ter nenhuma unidade física. Vamos ter o F, a gente acabou de definir aqui, no MLT menos 2. Então vamos ter trabalho é igual a F de cosseno θ. F nós acabamos de definir. Então vai ficar MLT a menos 2 vezes o D, que é uma unidade de comprimento, então é L, e o nosso cosseno θ, que vale 1. No final, vou até apagar esse 1 porque multiplicar por 1 não muda nada. Então a gente vai ter ML, L vezes L, L ao quadrado, T elevado a menos 2. Essa é a dimensão do trabalho. Agora vamos fazer a dimensão da potência. A potência é o nosso trabalho dividido pelo tempo. Então nós vamos ter que a nossa potência é o nosso trabalho dividido pelo nosso tempo. Nós acabamos de definir a unidade do trabalho. É só dividir ela pela dimensão do tempo, então. Então nós vamos ter L, T, ML ao quadrado, T elevado a menos 2, dividido por T. Usando a propriedade de potências, nós temos que é igual a ML ao quadrado, T elevado a menos 3. Então essa vai ser a unidade do trabalho. Perceba que unidades físicas diferentes têm dimensões semelhantes. Então aqui nós temos o L, nós temos o T, nós aqui também temos o L e o T. Todas elas vão ter o L e o T, porém elas têm dimensões diferentes. Elas são coisas diferentes. Aceleração não é a mesma coisa que força, que não é a mesma coisa que trabalho, que não é a mesma coisa que potência. Então é sempre muito importante nós fazermos a análise dimensional para definir o que nós estamos falando. Se em algum exercício você perceber que, por exemplo, a sua força
deu mLt elevado a menos 3, com certeza você fez algo de errado, porque pelo princípio da homogeneidade, uma força não pode ser escrita dessa forma. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Sei que é meio clichê, mas deem um like, põe um comentário, porque a gente sempre quer trazer o melhor conteúdo para vocês. Deem um feedback. Lembrando que nós estamos usando o livro do Halliday para fazer esses vídeos de física. E é isso, pessoal. Até a próxima.